Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos aí para a nossa primeira aula de geografia do nosso segundo semestre. E aí? Hã? Mas agora vocês já são MR4. Mas parabéns para todos os vencedores aí, todos os pessoal que resistiu, todos os sobreviventes, né? Então vamos lá então, gente. A nossa aula então, Geografia das Indústrias. Esse semestre nós vamos falar basicamente sobre industrialização. Lembrando que no semestre passado nós falamos sobre urbanização. Lembram? Agora nós vamos falar sobre industrialização, que é uma consequência da urbanização, ok? Então aqui nós temos aqui umas fotinhos aqui, lembrando a situação, esse tal de Reino Unido aqui, nós vamos ver o que ele tem a ver com a história, né? Com esse problema ou solução das indústrias, né? Algumas indústrias modernas aí ao fundo aí, uma das primeiras máquinas aqui, né? Primeiro tear mecânico inventado. Então vamos aí na nossa sequência aí. Só para lembrar aqui, nós tivemos essa aula aqui, se não me engano, na aula de PA. Peço desculpa algum barulhinho que apareceu no fundo aí, tá ok? Se não me engano, isso aqui nós vimos na aula de PA, que eram os tipos das indústrias, né? Beneficiamento, indústrias de construção, transformação, indústrias de base, indústrias de bens de consumo e de bens de consumo, ok? Caso você não se lembre, volte lá na nossa aula de PA e dê uma olhadinha aqui para ficar ligado de novo no que é cada um desse tipo de indústria, tranquilo? Só para nós... Aqui temos um resuminho, olha só. Nós vamos ver cada um desses caras aqui em aulas separadas, ok? Na aula de hoje nós vamos ver esses aqui, ó, os pioneiros da industrialização, o Reino Unido e os Estados Unidos, ok? Depois, na sequência aí, já vou adiantar, né? Vamos falar sobre Alemanha, Japão, Rússia e China, sobre a América Latina, nossa América aqui, né? Sobre os tigres asiáticos, Coreia, Taiwan e Singapura. Quem não tem um Samsung na mão aí, hein? Eu mesmo estou falando com vocês através de um, e o Samsung é produzido lá. A Índia, África do Sul e o nosso Brasil, ok? Então vamos começar a falar aí sobre o primeiro país a industrializar-se, o Reino Unido. Deixei um mapinha aqui, né, para nós nos ligarmos o que é o Reino Unido. O Reino Unido é o país de Gales, a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte, ok? Esse pedacinho aqui chamado Irlanda não pertence ao Reino Unido, só a Irlanda do Norte. Então nós temos 1, 2, 3, 4 países no nosso Reino Unido, onde a Inglaterra é o maior de todos e é o que colonizou os outros, o grande colonizador. Então a gente costuma dizer que a Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra. Então foi o primeiro país a industrializar-se, né? Possuía um parlamento formado por uma burguesia, que eram os caras que tinham o pila, que tinham o troco, né? E estava interessado em industrializar o país para quê? Para aumentar seus lucros. Junto a isso, eles tinham uma poderosa frota naval, já faziam comércio com o mundo todo, né, utilizando seus navios. Quem viu aí os Piratas do Caribe, ouviu eles falarem ali nas companhias das Índias Ocidentais, né, e aquilo ali era Inglaterra, ok? Eles já faziam comércio com o mundo todo com seus navios e eram os caras que tinham os navios mais poderosos, né, do mundo naquela época. Tornou-se a maior potência mercantil do mundo, teve as suas primeiras máquinas, possuía hidrovias bem planejadas, possuía carvão mineral, a base, né, da industrialização. Por quê? Porque foi inventada a máquina a vapor, e para fazer vapor tinha que ter fogo, e para fazer fogo tinha que ter o quê? Carvão. A invenção da primeira máquina a vapor, ferrovias, indústrias siderúrgicas. Então os caras tinham tudo para ser feliz, né? Aqui nós temos uma foto do momento. Eu fui lá na Inglaterra,
da Revolução Industrial tirar para vocês, né? Para vocês verem a coisa linda e maravilhosa que era. Hull, Inglaterra. A foto desta cidade industrial situada no centro da Grã-Bretanha evidencia nitidamente o porquê da expressão regiões negras. Se imagina a fumaça, meu. Imagina vocês morando numa situação dessas e tendo que trabalhar praticamente 24 horas por dia, né? Para definir as áreas industriais britânicas dos séculos 18 e 19. Pelo amor de Deus, vamos ler esses séculos certos aqui, né? A paisagem era escurecida pela fumaça das chaminés. Olha só. Seguindo aí, gente. Na capital britânica, Londres, convivem o moderno lá no fundo e o antigo aqui na frente, como Porto Alegre, né? Lembra que quem já viu ali o porto ali de Porto Alegre vê que aquelas construções ali são bem antigas do porto, né? E nós temos as cidades, né, atrás dos prédios modernos. Não é muito diferente. Cidades portuárias são assim. Aqui nós temos plataformas de petróleo. Opa, o cara se engasgou na voz. Plataformas de petróleo modernas, né? E a atualidade, o que a Inglaterra é? O que a Inglaterra representa para o mundo, né? Bom, na atualidade, indústrias de material bélico, armas, né? Material aeronáutico, automobilístico, químico, farmacêutico, petroquímico e de biotecnologia, né? Os caras estão, inclusive, fabricando a vacina lá. Eles são um dos países que estão lutando e fabricando a vacina para o coronavírus. O parque tecnológico mais famoso é de Cambridge, com suas empresas de alta tecnologia. Nós vamos falar mais tarde, nós vamos ter uma aula somente sobre os parques tecnológicos do mundo, os grandes parques tecnológicos do mundo. Importador de gás natural para o mundo todo, produção de energia em usinas termonucleares. Isso é a Inglaterra hoje. Se nós olharmos aqui, ó, nós vamos ver que, olha só, regiões siderúrgicas, química, indústria têxtil, indústria eletrônica, indústria naval, automobilística, aeronáutica e de alta tecnologia, espalhadas ao longo do nosso continente? Não é um continente, no nosso país. Não pensem errado, né? Lembrando todos que a Inglaterra é uma ilha, tá? O Reino Unido é uma ilha, uma grande ilha. Seguindo. Mais alguns detalhes aí. É a 7ª economia mundial, tornou-se, né? Isso são dados atuais, tá? Não dispõe do poder que deteve no passado. Hoje já não é. Por quê? Porque o grande detentor do poder mundial, vocês sabem quem é. United States of America, né? Não lidera os avanços tecnológicos, já não tem mais o poder econômico e militar que tinha, ainda mantém certo status de potência. Olha o grito no fundo aí, gente. Faz de conta que ninguém ouviu a criança gritar. Ainda mantém certo status de potência mundial, porque o governo britânico tem atrelado sua política externa a dos Estados Unidos. Ou seja, eles ainda são grandes ainda no mundo porque eles estão grudados na sua antiga potência, digamos assim, né? O segundo país a industrializar-se, por falar nisso, foi os Estados Unidos. Por qual motivo? Porque era colônia inglesa. Então os caras já tinham a manha da sua colônia, já sabiam como é que funcionava, né? E tinha um lance muito legal aqui que muita gente nem leva em conta, que é a questão do protestantismo. Pessoal, não se ofenda aí, tá? Mas eu vou ter que tocar nesse assunto. Nessa época aqui, havia uma diferença. Por exemplo, o pessoal católico, ele dizia que o lucro era pecado, enquanto os protestantes diziam que o lucro não era pecado. O lucro era sinal de que teu empreendimento foi abençoado pelo Senhor. Ok? Então, esse é um dos grandes motivos por qual os Estados Unidos prosperou muito mais do que outros países do mundo católico. Ok?
A vitória da burguesia nortista na Guerra Civil, os ricos ganharam, né? Na Guerra Civil, isso fez com que o país se desenvolvesse. Fronteiras com 2 oceanos, nós temos o Atlântico de um lado e o Pacífico do outro, né? Vamos arrumar esses outros aí. A leste, nós temos o Atlântico e a oeste, o Pacífico dos Estados Unidos, né? Grandes reservas de carvão e lençóis petrolíferos no sul. Os caras tinham tudo para ser feliz, né? Jazidas de minério e ferro, reservas minerais de energia, farta e bem distribuída rede hidrográfica, extensos lagos, tem uns lagos lindos lá no interior dos Estados Unidos. Dá uma puxadinha no mapa lá que tu vai dar uma olhada. Se tu tiver preguiça, eu faço isso pra ti, tá? Grandes barragens e usinas hidrelétricas para geração de energia, programa espacial, estimularam a expansão da indústria. E aí, quando os caras construíram a NASA, aí o troço bombou de vez. E os Estados Unidos transformou-se no que é. Então aqui nós temos, olha só, todas as indústrias que os Estados Unidos possuem. Bacia carbonífera, tudo carvão, né? Produção de carvão, campo petrolífero. Vocês vão aqui, busquem o mapa aqui, dão uma olhadinha. Tô só dando uma lida rápida aqui, ó. Jazida de gás natural, cobre, chumbo, zinco, minério de ferro, ouro, urânio, refinaria de petróleo, hidrelétrica, usina nuclear. Ou seja, olha só, vamos pegar aqui só usinas nucleares. Vou pegar esse último aqui, usinas nucleares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36. Aí eu já me perdi porque eu acho que eu já não contei. Então, já viram só quantas tem? Só usinas nucleares, né? Então, gente, hoje, quem é os United States? Hoje fabrica aviões militares e mísseis, maior indústria aeronáutica do mundo, indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. São Francisco, Los Angeles, San Diego, né, a segunda megalópole do país, né, conhecida como Sun, né, com indústrias petroquímicas, automobilísticas, aeronáuticas, navais, alimentícias e outras, né. A maior indústria bélica do mundo. Lembra do Tony Stark? O Tony Stark era americano, produzia armas, né? Maior indústria bélica do mundo, né? Vários polos tecnológicos, lembrando que nós vamos falar dos polos também dos Estados Unidos. E era isso a aula de hoje, gente, uma coisa rápida assim, só para nós darmos entrada no nosso primeiro conteúdo de industrialização, ok? Então é isso aí, gente, grande abraço e até mais, até a próxima semana.